Ai, que bom. Pronto, já está gravando. Nós temos aqui conosco a enfermeira Noeli Cibele, que vai apresentar aqui um tema sobre a espiritualidade no marco conceitual da enfermagem adventista. Seja bem-vinda, Noeli, que Deus te abençoe e a todos que estão aqui conosco. Então, nós vamos olhar como que a espiritualidade ela é transversal no marco conceitual da enfermagem adventista e com o que nós temos de distintivo, o palco do grande conflito. Então, o convite que a senhora White nos faz em Medicina e Salvação. Tenham nossos médicos e enfermeiros sempre em mente as palavras. Somos cobreiros de Deus. Aprenda. Cada médico, olha, ela põe aprenda. Cada médico e cada enfermeiro a como trabalhar para o alívio do sofrimento mental, bem como físico. Neste tempo em que o pecado é tão prevalecente e tão violentamente revelado, quão importante é que nossos hospitais sejam dirigidos de modo que realizem o máximo de benefício. E se eu não estou num dos nossos hospitais, que o nosso fazer, o nosso ser enfermeiro também seja, dirigido de modo que realizem o máximo de benefício. Quão importante é que todos os obreiros nessas instituições, onde nós estivermos, saiba como proferir palavras oportunas aos que estão cansados e enfermos do pecado. Quando a gente trabalha na questão espiritual, uma das minhas áreas de maior atuação é a oncologia. E quando assim, né, antes de adoecer lá no IAP, a gente tinha uma parceria muito grande com a rede feminina e a gente sempre trabalhava com essa visão integral. E uma das referências, né, que a gente utilizou, é claro que com adaptações. Assim diz o Senhor, para nós é suficiente. Mas é interessante a gente buscar, né, referenciais que se aproximam com assim diz o Senhor e trazer, né, então ter muito claro, por isso que eu preciso estudar muito a Bíblia, o Espírito de Profecia e estudar esses referenciais para ver encontros e desencontros. Essa abordagem que o Feltz traz, que é esse livro, né, Câncer, Espiritualidade, Sofrimento e Ajuda, ele traz uma abordagem que eu vi algumas interrelações. Porque às vezes também a gente tem nessa associação, que fazer assistência espiritual é orar no leito do paciente. Essa é uma ação, mas a compreensão do ser humano e da dimensão espiritual, ela é muito mais abrangente. E o Feltz, ele traz três domínios. O domínio interpessoal, então as necessidades espirituais, ela tem o domínio interpessoal, intrapsíquico e transpessoal. Então, eu com os outros, eu comigo mesmo, eu com o transcendente, com além de mim. E aí ele vai para essa questão. Quem cuida das necessidades espirituais? Então, ele primeiro traz, se nós temos, né, esses níveis, então as necessidades, elas vão se dar nos contextos, né, das relações. Eu comigo mesmo, vamos guardar bem isso que a gente vai usar na nossa relação. Eu com o outro e eu com o sagrado.
E aí é a equipe multiprofissional diferenciada, ou seja, uma equipe que tem essa visão de ser humano. Todos vão trabalhar. Eu tenho cuidado especificamente religioso. É aquele que o capelão vai realizar. O cuidado especializado na abordagem do Phelps é quando a questão espiritual vai ter uma influência na questão psíquica que precisa de uma abordagem específica. E o cuidado geral, todos vão fazer, que é essa visão de ser humano integral, esse encontro de um humano com outro humano. E ele coloca algumas necessidades que estariam incluídas. Aqui são os alunos e os nossos pacientes, né? Então, necessidade de ser lembrado depois de partir. É essa questão, né, de construção, aqui é a questão da foto, nessa foto, autobiografia, a gente já fez várias atividades, tive uma mãe, uma filhinha de 4 anos, que a gente fez todo um caderninho, o que ela diria quando a filha desse o primeiro beijo, quando menstruasse. Então, esse é um olhar no ser humano na sua totalidade. Necessidade de ser amado apesar da aparência, necessidade de ter pessoas por perto. E quanto que a enfermagem tem poder, né, para isso. Necessidade de perdoar e ser perdoado. Então, eu que vou estar identificando e vou ter apoio de toda uma equipe para ajudar. Necessidade de manter até o final de vida um nível de autonomia e controle. A enfermagem também, né? Necessidade de continuidade além dessa vida. Aí entraria o quê? O suporte de uma capelania, né? Para discutir essas questões. As necessidades religiosas específicas, né? Por exemplo, uma unção. Necessidade de perdoar a si mesmo e ser perdoado por Deus. Então, quanto o enfermeiro, ele que identifica essas necessidades e vai, então, ver a necessidade, né, de um profissional específico. Necessidade de sentir capaz diante da doença incapacitante. É o que o Dr. Matheus fez comigo. Continuar produzindo, reconhecendo a missão. A missão está na nossa espiritualidade. Necessidade de poder expressar seus medos diante a morte do sofrimento. E necessidade de encontrar um sentido para a vida. Então, é essa abordagem, né, esse olhar que o Phelps traz. Trouxe aqui um exemplo do projeto Promovendo a Vida, que a gente trabalha então com esses pacientes, né, na casa de apoio. Então, a formação de vínculo, identificação das necessidades, aí a construção do relacionamento, de ajuda para animar, encorajar, confortar, trazer esperança, que a gente traz como apoio a teoria de Travelby. E aí as atividades, né, para a compreensão da doença. Vamos guardando esses detalhezinhos, né? O quanto, mas isso é assistência espiritual? Vamos refletir. Então, ajudar o paciente a entender. Aí a abordagem dos aspectos, né? Aí, entra a literacia em saúde aí, né? Que estratégias que eu uso para ele compreender esse processo. Imunologia dos tumores, a abordagem, né, da importância dos aspectos psíquicos, espirituais para o enfrentamento da doença. E é tão lindo quando a gente conta, né, das células natural killer e o quanto a esperança, a fé, esse olhar, né,
da esperança pode mobilizar o meu corpo. Então, ele se sente fortalecido. E sempre, né, que aí é o ponto final da teoria de Taviobi, a harmonia, né? Então, mesmo ali, né, no sofrimento, a alegria, a esperança, que a esperança não necessariamente da cura, mas a esperança da plenitude de vida. E aí, quando a gente pensa, né, que são pacientes que estão, vamos dizer, mais graves, mas e na promoção da saúde? Como que a gente pode ter esse olhar da assistência espiritual? Então, a gente começando com a ontologia dimensional, né? É essa visão de ser humano integral e um ser humano que é livre, livre-arbítrio, Deus nos deu. Ali está a minha decisão para atuação. Eu posso ter essa atuação, né? Olhando o humano, o encontro com o outro humano, o eu e o tu. A literacia em saúde nos traz estratégias que vai trazer essa aproximação, que permite o desenvolvimento da cuidade espiritual. E aí essa liberdade da vontade, ela é exercida com responsabilidade. Por quê? Eu estou refletindo, né? Eu tenho um conhecimento, eu tenho crenças, e aí vou ter a minha decisão. O comportamento saudável e a promoção da saúde. Eu trouxe esses dois exemplos só para a gente entrar no quanto que o marco conceitual da enfermagem adventista é fantástico. Aqui dá uma outra discussão para um outro dia. Ah, deixa eu falar para vocês. Eu participo da Reubras, que é a Associação Brasileira, né, de Letramento de Saúde. Claro que eu não fui, né, para o Congresso Mundial, né, mas eu vi a discussão do pessoal que foi. E aí, quando a presidente, né, perguntou para a pessoa que foi, o que que ela destacaria, né, para nós que não fomos, né, de, de assim algo novo e importante. Ah, se falou muito sobre a questão da espiritualidade. Na espiritualidade, o quanto que precisa esse desenvolvimento da cuidade espiritual. E até eles falaram, né? Ah, mas aqui no Brasil ainda tem muito pouco sobre isso. Nem tanto, né? A gente faz isso, busca fazer. Então, o quanto, né, que aguçar a consciência e essa visão de espiritualidade, não religiosidade, pode fortalecer, né, crenças, o conhecimento, a busca pelo conhecimento correto, e aí eu vou ter comportamentos saudáveis. Mas vamos guardar essa discussão. E agora, eu trouxe aqui o exemplo dos moleques. Esqueci de pegar o livrinho para mostrar para vocês. Tá aqui. Esse é o Promovendo a Vida com Crianças Sobreviventes do Câncer. É o projeto do meu coração, era, né? Então, nós trabalhamos a teoria de Grossman, de capital de saúde, que transformamos no cofrinho da saúde. Qual que é a ideia? Essas crianças perderam um bom capital de saúde e elas precisam aguçar a consciência para terem decisões saudáveis, para ser um adulto saudável. Então, a gente transformou a teoria do Grossman, né, no cofrinho da saúde. Acho que ele não ia ficar feliz comigo, não. Aqui, ó, tinha até o cofrinho, eles tinham o diário das moedinhas. Então, a gente passou por 8 remédios, sempre com atividades lúdicas. Aqui, ó, eles até cozinharam. E depois nós começamos a trabalhar os valores como também moedinhas para a saúde. E aqui a teoria de enfermagem que usamos
foi a Nola Pender, e nós tivemos demandas competitivas, que foi a questão, né, do enfrentamento, do bullying, desenvolvimento das emoções positivas, e aí a gente começa a trabalhar com a biblioterapia. Foi uma experiência bem legal. E duas demandas competitivas importantes foi a questão, né, que aí agora já passou, ia tirar o catéter, aí eles estavam com medo de tirar o catéter, a gente fez o brinquedo terapêutico, e o Alanzinho recidivou, precisou de um transplante, não conseguiu medula compatível, fez um transplante haploidêntico, que não teve sucesso, ele muito esperto, sempre fazia chamada de vídeo, me perguntava as coisas, e um dia ele me liga, o Noeli, ele acentuava o I. Estou com 20% de braço. Isso não é nada bom. Olha como ele tinha noção de. Depois ele, o Noeli, o médico falou que não tem mais nada para fazer, eu preciso falar com você. Aí a gente se reúne. Eu sempre digo que a gente estuda bastante, mas para essas ações, elas só são possíveis com a atuação do Espírito Santo, que eu vou pegar. Eu falo que é a sacola da intervenção, várias possibilidades. E quando eu chego, ele vai na lá. O Noeli, agora eu vou morrer. Aí você não pode mentir, mas também você não pode dizer, você vai morrer. Fala, Alanzinho, como que você tá? Noeli, eu tô muito cansada. Eu não aguento outra quimioterapia. Eu falei, realmente, o transplante cansou bastante. Mas o médico errou. Aí é a ação do Espírito Santo me dá essa ideia. O médico errou. Tem muita coisa para fazer. E aí a ação do Espírito Santo sai um caderninho e ele tem o caderninho dos sonhos. E a gente passa os últimos meses sonhando e realizando. E aquela no IAP, né? Ele sonhava em andar a cavalo, porque ele não tinha ido com os coleguinhas, né? Porque ele queria brincar de médico. Olha esse sorriso, isso é uma semana antes de morrer. Vida em abundância é o que ele tinha, uma vida verdadeira. E a gente brincava de céu. Então, aqui teve uma exceção com a Lanzinho, mas os meninos, né? Aqui é o plano de cuidado, de autocuidado, é o compromisso, é o plano de ação para a promoção de saúde que eles carimbaram. E eles fizeram um livrinho. Eu tenho PDF, eu mando para vocês. Lutamos e ganhamos a vida. Então, isso é trabalhar a espiritualidade, aguçar a consciência. E vamos então para o marco conceitual da enfermagem adventista. Não sei, alguém quer comentar alguma coisa? A gente comenta no final. Eu Seria acho que no final dele, né? no Tá indo finalzinho. muito bem, tá bem gostoso, assim. Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, eu agradeço muito a Deus por ter estudado na USP e já ter visto esse cuidado que abrange todas as dimensões. Sempre fui muito respeitada enquanto ser adventista, de deixarem eu fazer pesquisa do estilo de vida adventista. Mas quando eu fui lá, né, pro IAP, eu fiquei, eu queria mais, né? E 2013, né, começa esse processo que a enfermagem adventista no mundo inteiro se reúne. Eu trouxe aqui para a gente lembrar. Lembra das teorias de enfermagem? Todas elas têm uma visão
do ser humano, conceito de saúde, ambiente e enfermagem. Até pus aqui a hora e a Travelbee para a gente lembrar. Para que enfatizar que o nosso marco conceitual é baseado em evidência. Primeiro, do assim diz o Senhor, mas nada perde para outras teorias. Essas duas pessoas muito especiais que nós tivemos a graça de conhecer. Muito lindo o sonho que elas tinham. Eu trouxe os slides dela, recortei os slides e pus aqui. Que elas tinham que a enfermagem adventista tivesse o seu marco, tivesse o que é distintivo. Que assim, qual é o nosso legado? Aqui foram as inquietações que elas trouxeram para a gente. Tá, como que nós chegamos aqui? O que nós estamos fazendo, né? O que nós somos? E foi feito, então, um projeto que ele passou por 33 países, foram 10 divisões, 2013 e 2014, onde foram feitos grupos focais com enfermeiros e professores das faculdades adventistas. O nosso aqui foi lá na Argentina, eu tive a oportunidade de estar junto, então nós respondíamos, né, as perguntas que foram propostas e tinha então um grupo focal, aquilo era debatido, redebatido, e aí depois foi feita a análise, né? Então, qual que era a meta? Era conhecer, né? Existem culturas diferentes? Existe, mas nós temos algo que é distintivo na formação e na prática. Então, mesmo com essas culturas diferentes, né? O que seria, né? Para quê? Elas entendiam que eu concordo plenamente com elas. As necessidades, né? Assim, abarcasse todas as particularidades. Mas, né, as questões de currículos de cada país, mas essa aplicação da nossa visão de um ser humano integral, que essa não é só a nossa visão, mas vamos chegar no que é distintivo nosso. E aí essa questão, né, dos enfermeiros adventistas terem essa marca, né? E aí foi feita uma pesquisa, né, qualitativa, que aí então se chegou nessa discussão. Primeiro, né, como toda teoria de enfermagem, a visão de homem, a visão de ambiente, né, a visão de enfermagem propriamente dita. Para a visão de enfermagem, antes, vamos recorrer a uma discussão que também aconteceu em 2008, que teve também uma reunião de todos os profissionais da área da saúde adventista e se trouxe essa questão, que tem tudo a ver com a lição da escola sabatina dessa semana, da visão de homem. Então, tá. Qual que é a nossa cosmovisão? Considera o homem como ente biopsicossocial e espiritual criado por Deus com natureza holística integral. Tá. Natureza holística integral não somos só nós. Este conceito tem grande implicação no modelo de atenção ao paciente a partir da cosmovisão. Então, o que eu olho, né? Mostra a importância de se considerar suas necessidades espirituais dentro dos fatores que impactam os aspectos da saúde e enfermidade. E aqui está a chave de tudo, né? A integralidade nas relações. Nós somos seres integrais, biopsicossocial e espiritual, mas integral nas relações. Aí está afinando o nosso mar. A cosmovisão cristã identifica o ser humano como criado por Deus
em um contexto também de integralidade das relações. Foi feito para viver em harmonia com Deus, consigo mesmo, com os semelhantes e o meio em que rodeia. Foi feito para viver em harmonia com seu Criador. A harmonia da relação vertical e horizontal, consigo mesmo, com seus semelhantes e o meio, né? Então, é esse desenho. Então, nós temos relação vertical, horizontal, o ser humano relaciona-se com o Criador. A relação horizontal, o ser humano com ele mesmo, o semelhante e o meio ambiente. Tá. Somos seres integrais, integrais também nas relações. A imagem, a gente vai para o paradoxo da liberdade. Fomos criados à imagem de Deus. Só que a imagem de Deus sugere uma dependência de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porém, então, nós somos livres. Liberdade abre o caminho para a autonomia e para a inconformidade. Eu posso escolher ou não ser a imagem e semelhança. Aí o que acontece? O homem escolhe pecar. Se quebra a relação vertical. Consequentemente, estraga tudo. Com ele mesmo, com o semelhante e com o meio ambiente. Olha as doenças mentais, olha as guerras e olha o aquecimento global aí, bem posto. Então começa essa desarmonia como consequência do pecado. Consigo mesmo, começa a desarmonia, o problema consigo mesmo, seus pensamentos ficam confusos, sem medo. Vamos lembrar lá de Gênesis. É atormentado por um terrível sentimento de culpa, perde paz interior. E a gente conhece, né, hoje, à luz das ciências do comportamento humano, que isso significa para as desordens mentais com repercussões nos aspectos físicos e sociais do paciente. E aí a gente lembra Gênesis 1, 2 e 3, a base da nossa teologia. Criação, queda, grande conflito, redenção e evangelho. A razão da mensagem de saúde, a criação de um ser humano integral. Porque o ser humano é um ente biopsicossocial espiritual criado por Deus, de natureza holística e integral. O que sucede com qualquer outro sistema afeta, né? Em um aspecto, em sua feitura, afetará o todo. O ser humano é uma unidade selada e não desmontada, não é pedacinhos. E muitas vezes a gente fala, estou fazendo cuidado integral, mas está fazendo de pedacinho também. Nosso Deus é um Deus de amor, ele não deixou essa ruptura. Se anuncia o plano que restauraria a relação vertical quebrada, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seus descendentes. E ele te ferirá a cabeça e lhe ferirá o calcanhar. O ser humano recebe nessa extraordinária notícia que, através de Jesus, a relação vertical que tinha sido quebrada como consequência do pecado seria restabelecida. E Jesus, não foi que a lição dessa semana? É a ponte que restabelece a relação vertical do ser humano com Deus. Como consequência, o ser humano pode ter nova harmonia consigo mesmo, com seus semelhantes e com seu meio. Olha o ponto central. Reconectar. Então está aqui, estava tudo estragado, mas Jesus restabelece. E aí eu posso consertar, mesmo no mundo de pecado. Então, essa harmonia relacional, ela é através de Jesus.
Que implicação isso nos traz, né? Essas reflexões em torno da integralidade da relação do ser humano, desde a cosmovisão cristã, são muito importantes no momento da gente considerar, né, a razão da mensagem de saúde. Não podemos ministrar ao ser humano total a menos que façamos a partir de uma abordagem integral e harmônica das dimensões. Lembra lá do aguçar a acuidade espiritual? É aqui, ó, fortalecer aqui. Não pode haver desenvolvimento da dimensão espiritual do ser humano sem o cultivo da relação com Deus mediante Jesus. É a cruz que nos permite isso. Então, aqui agora a gente volta para a pesquisa que foi realizada. Na análise dos grupos focais, então, o que se identificou que tem a ver com essa nossa cosmovisão. A missão, restaurar a imagem de Deus no ser humano. Restaurar a imagem de Deus é restaurar o caráter de Deus. Refletir o ministério de cura de Jesus para toda a pessoa, incluindo o componente espiritual. Então, aqui, olha, eu estou colocando para a gente fixar o quanto, olha, vai formando o que é distintivo nosso. Promover cura, bem-estar e restauração das conexões entre os seres humanos e o seu Criador. Aí eu preciso de estratégias interessantes. A literacia em saúde vai me ajudar. E aí, então, visão de ser humano. É como as outras teorias de enfermagem. Criados por Deus, projetados para ter um relacionamento pessoal com Deus. O doente precisa ser visto como um ser integral. Medicina e salvação. Conectarmos com os agentes celestiais para restaurar em nós a imagem divina. Isso aqui é exatamente o que elas apresentaram. São seres integrais completos, biopsicossocial, cultural e espiritual. Vou abrir um parênteses. A gente discursa muito sobre essas questões. Tá, a gente cuida, o ser humano é biopsicossocial, espiritual, cultural. Aí tá, eu visitei 2 hospitais, né, até para trabalhar essa questão. Quando eu vou lá ver os diagnósticos de enfermagem, não tem diagnósticos do domínio princípio de vida. Estamos fazendo assistência espiritual? Não é o capelão passar lá e fazer oração, mas como que eu estou identificando as necessidades espirituais e cuidando. Os diagnósticos de enfermagem estavam nas dimensões físicas, nem psíquicas, espirituais, muito menos. São criados como seres interativos, com o propósito de conectar-se com Deus, outros seres humanos e toda a criação. Lembram que uma das necessidades que o FETS coloca, que é essa questão do relacionamento? Aqui, gente, foi interessante. Alguém participou dessa discussão lá na Argentina? Que está aqui? Não? Então, foram feitos vários desenhos. Então, primeiro esse. Então, esse representaria o ser humano. Aí tá lá, né? Pusemos o espiritual no meinho, e aí tem as outras dimensões. Não. Tá caixinha. É um sistema aberto.
melhorou, mas refletimos, ainda não é assim. Ah, agora está melhorando. Nós somos o que nos caracteriza como humanos, ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, é termos uma dimensão espiritual. Temos um corpo, temos uma psique. Vivemos num ambiente sociocultural e é um sistema aberto, mas ainda não era a visão de hoje. Agora sim. Somos um ser espiritual que se conecta. E aí tem a repercussão nas outras dimensões. Então, essa visão de ser humano que vai nos dar a forma que cuidamos. Conceito de saúde. Conceito de saúde, ele foi mudando, né, ao longo do tempo. E eu gosto muito de olhar, né, Grossman, Capital de Saúde, que 50% é a nossa decisão. Canguilhem, o homem escolhe como consome a vida. Os dois estão falando de domínio da própria. E o nosso conceito de saúde? Saúde é um bem-estar físico, mental, social, espiritual, cultural. Não, estamos aqui por enquanto igual à Organização Mundial de Saúde. Estilo de vida impacta a saúde. Aqui também estamos semelhantes. Comunicação com Deus impacta a saúde. Por quê? É nessa relação vertical que eu vou agregar os meus valores. É da missão de Cristo oferecer aos homens completa restauração. Vim para dar saúde, paz. Quando o Espírito, medicina e salvação do paciente é conduzido ao Salvador, a paz de Cristo enche o coração de saúde espiritual que recebe, é como mão auxiliadora de Deus que restaura a saúde do corpo. Saúde como comunhão. Restauração à imagem de Deus, ó, sempre aqui para a gente lembrar. Desenvolvimento do bem-estar integral. Interconectividade com Deus e toda a criação. Olha quantas consequências a gente está tendo, né? Por essa relação do homem com o meio ambiente. E o ambiente é outro componente de uma teoria de enfermagem. Então, lá nessa pesquisa, né, foi identificado também um ambiente estético que mostra as leis de Deus de beleza e harmonia. Eu gosto muito de arquitetura que cura. Existe, né, agora essa disciplina dentro da arquitetura. Como que o ambiente é favorável. E olha aqui, criar um ambiente espiritual amigável. Ambientes, né, aonde a pessoa possa se conectar. Conservar o ambiente natural, quanto mais de natureza. Construir um ambiente que apoia a transmissão de valores, até no ambiente, né? Reflete as leis de Deus e a harmonia de Deus. Isso afeta a saúde. Aquela certificação, né, de humanização, Tree, uma das questões é o ambiente, né, arquitetura pura, porque isso afeta a saúde. O enfermeiro pode criar um ambiente que facilite a cura e a espiritualidade. Então, isso está ali, né, compondo o nosso mar. E a enfermagem? Como que é a nossa enfermagem? Um chamado sagrado. Cuidado é o valor principal. Uma compaixão que vai além do comum,
que é o Espírito Santo que nos move. Um serviço altruísta com amor. Andar a segunda milha como algo natural. Eu vou. Um cuidado que é integral. Então, no meu sistema, não pode ter só diagnóstico da dimensão física. E aí, os pontos principais do nosso mapa. Olha que lindo. A gente cuida, empodera, conecta. Esses são os pontos que se chegou, né, com essa discussão no mundo inteiro. Cuidado, então, como a gente viu, compaixão além do comum. Cuidado compassivo com os frutos do Espírito. Eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso ter o Espírito para produzir os frutos: amor, paz, paciência, bondade. Ficou bondade duas vezes. Estou querendo bastante bondade. Fé, mansidão e temperança. Com compromisso, competência. O Filho de Deus, ele é o melhor. Ele sabe mais, ele tem a melhor técnica, mas ele tem lealdade, empatia, sensibilidade, em integridade. Empatia e compaixão vai além do usual. Sensibilidade dá valor ao ser humano e é um serviço desinteressado. Empoderando. Aqui, olha, gente, já deixa claro que não é o empoderamento marxista, tá? É esse empoderamento de uma pessoa mais forte, que tenha domínio da própria vida. Então, demonstra cuidado na vida pessoal. Essa pessoa se fortalecer, ela não é influenciada por fake news, ela não é influenciada pelo grupo. Trazer um modelo de estilo de vida. Promover a vida saudável em pacientes. Defender os pacientes através da colaboração interpessoal. E o que é a essência do nosso mar? Conectando. Oração e relacionamento pessoal com Deus. Interação social com os outros seres. Compaixão, presença, escuta ativa. Conectando com Deus, família e comunidade. João 15, né? Permaneçam em mim, a gente leu essa semana. E eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Conectando com a natureza. A vida terrena do Salvador foi uma vida de comunhão com a natureza e com Deus. Nessa comunhão, ele nos revelou o segredo de uma vida cheia de poder, medicina e salvação, quanto que a natureza nos ensina, através da oração sincera, nos comunicando com mente do infinito. Comunhão, oração, presença compassiva, comunicação terapêutica. Olha a Traviobia aí aparecendo. Coordenação e gerenciamento. Eu gerencio de forma que favorece ser mentor e facilitador. O resumo. Um chamado ao ministério para promover bem-estar integral, cuidando, conectando e capacitando intencionalmente, deixando essa pessoa mais forte. O cuidar é buscar estratégias de cuidado, ler, estudar. Um cuidado que vai, claro, muito além do físico, mas que traga possibilidades de conexão, de formação de valores, para que essa pessoa se fortaleça. Isso é distintivo
da nossa enfermagem. Porque a nossa enfermagem está no palco do grande. Uma queda que aconteceu e cortou a nossa relação. Mas Jesus resgata essa conexão. E a partir daqui, o caráter de Deus pode ser. E este foi o desenho que chegamos lá em 2000. Enfermagem adventista. Cuida. Busca essas estratégias inteligentes para que a pessoa se conecte, reflita valores, aguce a sua consciência para que ela se fortaleça. E aqui então está um indivíduo, a sua família, o meio ambiente, mas tudo depende da conexão. Esse é o marco da enfermagem adventista. O que é distintivo da nossa missão? Promover saúde e um bem-estar abrangente. Restaurar a conexão entre os seres humanos e o seu. Promover a conectividade entre seres humanos e o meio ambiente. E olha como nesse último ano, né? Quanta guerra, quantas consequências ambientais. Podemos manter esse legado? Essa foi a pergunta da querida Pat Jones. Naquela idade, ainda sonhando com uma enfermagem adventista com seu marco conceitual. E ela está nos chamando. Podemos? Como? De o primeiro estudo. E pedindo a ação do Espírito Santo, que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança nos conecta. E vai nos dar sabedoria para esse cuidado que transcende o físico, que busca melhores estratégias para aguçar a consciência e fortalecer esse ser humano. É isso, gente. Muito obrigada, Noeli. Que maravilha ter pessoas aí defendendo esse marco conceitual adventista, fazendo toda a diferença. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer. E a gente pode encerrar a gravação, se vocês quiserem, ou podemos fazer alguma pergunta. Eu achei interessante que você falou, Noeli, sobre a questão das crianças, né? A questão da educação para a morte. Nós tivemos agora um aluno que defendeu esse mestrado sobre esse tema, educação para a morte. E eu achei bem interessante você tocar nesse assunto. Me parece lá que você fala sobre ajudar a criança a se despedir da vida. Como que seria essa experiência? Como foi isso? Então, foi justamente essa conscientização que o Alanzinho teve da sua finitude, mas que ele poderia ter plenitude, realizar, fazer coisas que gostava, sonhar, ajudar outras pessoas e viver plenamente e brincar de céu. Que legal, muito bom. É porque eles são bem assim infantis, né? São bem crianças, mas têm a consciência, né, da finitude da vida, né? Então, assim, Eles, como dar assistência espiritual para uma criança nessa fase, né? Bem difícil. olha, ai, criança, né? Eles não entendem, eles entendem. Eu tive uma pequena que chegou para mim, tia, todo mundo fala lá no AC Camargo.
Todo mundo fala que comer bastante, fazer a químio, eu vou sarar. Mas tem amiguinhas minhas que comeram bastante, fizeram a químio e morreram. Vamos conversar. Ela começou a bater. Vamos conversar. Uhum. Ela queria conversar da morte. Uau. Então, assim, eles têm uma vantagem, né? Não tem, não fez tanta besteira como os adultos fizeram. E eles têm esta visão e brincar de céu com eles é muito importante. E eles têm essa relação com Deus. Eu trabalhei, né, com crianças, nunca trabalhei com filho de adventista. Eu sempre trabalhei fora, né? Uhum. Então, assim, é com as diferentes perspectivas, mas eles sempre trazem, né, o quanto que você pode mostrar essa plenitude de vida. Esse menininho mesmo que está lá nos slides do catéter, quando eu fui para fazer, né, a brincadeira lá, para tirar o catéter da boneca, né, eu fui lá me achando. Ai, que legal! Agora terminou, né? Você vai tirar o catéter? Ele olhou assim para mim. Eu sei que a doença pode voltar. E minha mãe chora por causa disso. Mas se a doença voltar, a gente passa tudo de novo. Que lindo. Nossa. Quando a minha cabeça infectou, né? Quando eu pus o meu osso, né? Depois de tanto tempo de cabeça afundada. E aí infectou, eu tive que fazer outra craniotomia. Arthurzinho, vamos passar tudo de novo. A Abacuque. Então, e eles têm, assim, essa, é, esse olhar mesmo de viver, a preocupação deles é a mãe. Eu tive um pequenininho também, que a gente brincava muito de céu, ele era bem bravinho esse. Não conseguiu do André também, esse foi no GRAAC. Começou a ter fungos, literalmente, estava assim, precisando amputação, mas não tinha condição clínica para amputação. Muita dor. Eu chego no quarto, meu não verbal é bem explícito, né? Aí eu olhei assim, e com ele a gente brincava muito, muito, muito de céu. Ele era da congregação cristã, e a mãe, depois de um tempo, deixou. Então a gente falava muito, ele sabia o que era do céu, né? Aí eu entro no quarto, faço essa cara assim, que ele estava com a mãozinha assim. Aí olhou sério para mim. Tia, tem o céu. Aí você faz assim, né? Gabrielzinho tem o céu. Deita aqui, foi o último dia que eu brinquei de céu com o Gabrielzinho. Ele entendeu tudo. Uhum. Essa relação era perfeita. Uhum. Então, eles trazem, não é que eles não têm noção da morte, eles têm, mas eles trazem. Quando nos 8 remédios a gente fez, né, da parte da espiritualidade, da confiança em Deus, a gente brincou lá de vedar para trabalhar o conceito de consciência. Aí depois, o que, que eles queriam fazer? Eles queriam pedir uma coisa para o Deus. Sabe o que, que eles queriam? Curar para sempre. Uhum. É esse dia. Interessante. Muito bom. A gente precisa estar preparado para isso, né? Porque É, ninguém sabe a sua hora, né? Que hora vai chegar, como vai ser. Mas a gente quer agradecer, viu, Noeli, pela sua disponibilidade. Vai ficar gravado aqui, a gente vai passar depois para a associação. Eu não sei se parece E que a Marli olha, queria falar. Marli queria falar? não, é Sônia. Sônia, fala, Sônia. Ah, eu vou querer assistir essa palestra várias outras vezes. Me tocou profundamente. E um material muito lindo, viu, Noeli? Muito obrigada. Várias Depois imagens. passa o livro para a gente, Noeli, viu? vou Ah, passar. verdade. Tem das crianças e tem dos idosos também. Aham. Interessante.
Nossa, Muito legal. profundo. Quando Eu vocês tiverem oportunidade também, assistam a palestra, o trabalho do John Lennon, lá do Hospital do Manaus. Ele faz uma palestra sobre a educação para a morte. E ele vai publicar também, já escreveu o artigo, vai publicar também, então vai ser bem interessante. Bate bem com o que ela está explanando aí. sim, E, e me chamou muito a atenção é, essa, essa confirmação da ciência com relação à revelação profética, né? sim, A Noeli trouxe isso de uma forma tão clara, tão simples e compreensível, né? É aquilo que já está revelado, aquilo que a gente já sabe, que o ser humano ele é integral, ele é espiritual, e esse é um ponto que nós temos que estar atentos e abordando. A ciência vem confirmando isso, né, ao longo das eras e agora principalmente. E ela trouxe ali uma imagem que me chamou bastante atenção, porque traz a dimensão espiritual no centro e na periferia, dimensão física, ambiente, psíquica. E eu percebo que é exatamente assim. Eu trabalho numa instituição que, graças a Deus, é uma instituição adventista, e os hóspedes que a gente recebe lá, na sua grande maioria, não são adventistas. E a gente tem a oportunidade de trabalhar com eles essa dimensão espiritual. Eles chegam lá, de repente, para perder peso, com uma diabetes descompensada, com câncer. E recebemos agora, na semana passada, uma senhora que veio dos Estados Unidos, 63 anos de idade, sem familiares, uma amiga que fez o contato com a instituição para enviá-la para lá, câncer em fase terminal. E acho que 2 ou 3 dias depois que ela chegou, ela precisou ser levada ao hospital para fazer uma paracentese, mas não fizeram porque ela estava em uso de anticoagulante. Eles suspenderam o anticoagulante, ela retornou para a instituição. No dia seguinte, teve que retornar para o hospital com um quadro de confusão mental. Mas, enquanto isso, já estava sendo trabalhado com ela a espiritualidade. Ela não tinha, assim, né, nenhuma conexão com o Criador. E, ao chegar no hospital, fizeram exames e perceberam que ela sofreu um AVC. Ao suspender o anticoagulante, ela sofreu um pequeno AVC, ficou internada. E a nossa equipe lá do Lifestyle ficou revezando para fazer o acompanhamento dela no hospital, numa cidade do interior de Minas, em Lagoa Santa, um hospital público. E as pessoas do nosso grupo lá que foi revezando não perdeu tempo em fazer essa conexão espiritual com ela. E ela foi sendo trabalhada. E nos momentos de lucidez que ela tinha, ela ia revelando, e trazendo a importância dela estar ali e estar compreendendo essa dimensão espiritual da vida dela. E no domingo agora, ela ficou internada uma semana, ela internou no sábado da semana anterior, domingo passado agora, ela foi ungida de manhã e quando foi às 3 da tarde, ela veio a óbito. Só que ao vir a óbito, ela estava cantando o hino, se eu não me engano, foi o hino Rei Vem Vindo. Alguém que estava no quarto com ela começou a cantar e ela tentou ir balbuciando junto, e dessa forma ela faleceu. E a gente entende que ela poderia ter sido recusada pela instituição porque não tinha o que fazer por ela, mas a administração entendeu que o que ela precisava era justamente ser reconectada ou ser conectada com Deus Todo-Poderoso. E isso aconteceu. E foi um marco para a nossa instituição. Eu estou em São Paulo agora, mas a instituição é em Minas.
Foi um marco para a nossa instituição, da importância realmente de estarmos voltados, preocupados, atentos a esse cuidado espiritual, de levar a pessoa a essa conexão, brincar de céu com aqueles que, de repente, já não têm mais a capacidade de ter uma compreensão profunda do que é o céu. Mas brincar de céu vai fazer toda a diferença para esse momento da vida. Muito obrigada, Noeli. Foi muito, muito boa sua palestra. Nós somos só instrumentos. E eu que agradeço, que é uma forma de eu agradecer a Deus por estar viva, estar aqui com vocês hoje. Amém. Tá desligado, Gina. Vamos encerrar então, o nosso tempo já esgotou. E eu queria pedir que você orasse com a gente, Noeli, que Deus pudesse abençoar cada um de nós e o nosso grupo também, né? A nossa associação, que Deus possa usar cada um de nós, nossos dons, nossos talentos para a honra e glória dele. Deus eterno, Criador, Redentor, somos gratos pelo conhecimento que temos oportunidade de adquirir. Queremos te pedir, teu Santo Espírito, transforme esse conhecimento em nós. Vivemos grande conflito. Temos sofrimentos, muitas doenças, violência, resultado da separação de ti. Queremos pedir primeiro que nos ajude a colocarmos a conexão contigo como prioridade na nossa vida. E que teu Santo Espírito nos ajude a desenvolver estratégias para que as pessoas que estão sob o nosso cuidado também encontrem essa conexão para terem domínio da própria vida e viverem a vida em abundância, em plenitude. Que nós possamos sempre lembrar que nós temos um marco distintivo, que nós temos as 3 mensagens para serem proclamadas. E elas sempre têm que estar em todas as nossas ações. Nos fortaleça para participarmos desses últimos momentos neste mundo. Esperamos que sejam realmente esses últimos momentos. Nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, gente. Obrigada, Sônia, por ter me ajudado. Deus abençoe cada um de vocês, tá, Breço? Noeli, muito obrigada, tá? Volte mais vezes aí na nossa associação aí para fazer palestras, tá? Agradeço. Boa noite, turma. Boa noite, amigas, amigos.